As melhores histórias merecem ser recontadas. Qualquer pessoa que viajou por um longo período de tempo pode confirmar: lar é onde o coração está. Embora aventurar-se ao redor do mundo seja muito bom, há algo seguro e reconfortante em retornar ao seu próprio espaço pessoal. Isto é, pelo menos na maioria das vezes. Para Steve Liechty, no entanto, sua casa se transformou em um pesadelo. Quando ainda era um adolescente, Steve descobriu uma verdade surpreendente sobre seus pais adotivos, que o abalou profundamente. Diante dessa constatação, ele fugiu de casa, na esperança de deixar o segredo sombrio para trás. Imagine que todos ao seu redor sabem de um segredo, exceto você. O protagonista desta história acabou descobrindo que tudo que ele achava que sabia sobre si mesmo era, na realidade, uma grande mentira. Steve Liechty era como muitos filhos adotivos na esperança de um dia descobrir a verdade sobre seus pais biológicos. Mas, quando a verdade finalmente se revelou, ele expôs segredos de sua família que alterariam para sempre a vida deles juntos. A vida de Steve, como ele a conhecia, começou no início dos anos 1970, mas a verdadeira história de sua vida levaria anos para realmente se desenrolar. Em seus primeiros anos, o que ele sabia era que ele era o mais novo de todos os filhos de Mary Jane e Don Liechty, e passou sua vida cercado por seus 8 irmãos. Juntos, Steve, seus pais e todos os seus irmãos moravam em uma pequena casa de campo em Emporia, Kansas, Estados Unidos. Suas primeiras lembranças giravam em torno de brincar com seus irmãos e irmãs mais velhos ou observar o seu pai trabalhar na fazenda. Segundo todos os relatos, Steve estava vivendo uma infância rural, completamente normal no meio oeste. Mas essa fachada logo desabaria, até que sua vida fosse quase irreconhecível. Os pais católicos devotos de Steve pareciam ser francos com ele desde o início. Eles não esconderam de Steve que ele havia sido adotado e não era biologicamente seu filho. Apesar de tudo, Steve sempre se sentiu parte da família. E ainda, por trás de tudo, ele ainda podia sentir como se algo estivesse um pouco errado. Primeiro, houve uma pergunta que permaneceu em sua mente. Eu não sabia por que minha mãe e meu pai me queriam quando eles já tinham tantos filhos. Ele se lembra de ter se perguntado. Olhando para trás, Steve disse que deveria saber o tempo todo que havia um segredo em algum lugar da família. No entanto, mais alguns anos se passariam antes que ele realmente descobrisse o que era. Embora algo pudesse estar errado, isso não quer dizer que Steve não estivesse rodeado de amor, especialmente quando se tratava de seus irmãos. Como ele era o filho mais novo, todos pareciam se sentir um pouco protetores em relação a ele. Às vezes, ele se perguntava se tinha irmãos biológicos e se eles seriam capazes de formar relacionamentos próximos um com o outro. Em uma entrevista posterior, um amigo dele disse que se lembra de Steve fazendo um plano para finalmente conhecer seus pais biológicos. Ele não sabia quando isso aconteceria, mas um dia ele queria fazer uma viagem para encontrá-los, cara a cara. Mas quando ele soube a verdade sobre seus pais biológicos, descobriu-se que todos os seus planos e desejos foram em vão. Steve sempre se perguntou quem eram seus pais verdadeiros e planejou procurá-los quando adulto, de acordo com o trailer de um filme sobre sua vida. Mas quando ele começou a contar a amigos e familiares sobre seu plano de encontrar os seus pais biológicos, as pessoas sempre pareciam ficar um pouco desconfortáveis ou estranhas. Talvez a adoção seja apenas um assunto delicado, ele pensava consigo mesmo. Mas o que ele não sabia na época é que toda a sua família, incluindo seus pais e irmãos, tinha um segredo envolvendo sua mãe biológica.
Durante anos, eles juraram segredo, mas este segredo estava prestes a ser revelado, quer eles ou não. Aos 18 anos, Steve sabia que sua vida estava prestes a sofrer grandes reviravoltas e mudanças, mas isso seria apenas o começo. Afinal, ele havia se formado no ensino médio e sua grande cerimônia de formatura estava marcada para o dia seguinte. Antes, porém, ele queria passar a noite anterior a esse marco, comemorando suas realizações. Para marcar a ocasião, Steve convidou seus 2 melhores amigos na época, Alan e Vance, para ir à sua casa de campo. Alan e Vance eram próximos dele e de sua família há anos. Mas bem quando eles vieram, ele pôde sentir alguma tensão. Para Alan e Vance, esta noite demorou muito para chegar. Steve estava prestes a se formar e seus 2 melhores amigos sentiram que finalmente era hora de ele saber a verdade. Do contrário, preocupavam-se que ele talvez nunca descobrisse sozinho. Na verdade, não tenho uma grande lembrança disso, disse Steve mais tarde em uma entrevista. Mas o que eu me lembro é que foi um pouco antes da formatura do ensino médio, na noite anterior. Alan e Vance entraram no meu quarto e fecharam a porta atrás deles. Com isso, seu amigo Vance o encarou e disse aquelas palavras fatídicas: "Temos algo que queremos dizer a você." Steve estava confuso sobre o que seus amigos estavam falando. Assim que Vance entrou, ele revelou um segredo de família que Steve nunca imaginou. Então, Vance simplesmente deixou escapar. Disse Steve, apenas meio que saiu dele. Ele disse: "Eu sei quem é sua mãe." Se essa revelação foi inacreditável, a próxima veio como um choque ainda maior. Sua mãe, seus amigos lhe disseram, esteve diante de seus olhos o tempo todo. A viagem para ver sua mãe biológica não seria necessária. Em vez disso, ela estava sentada na sala ao lado. Sua mãe, disseram, era sua irmã mais velha, Joanne. Eu não era uma criança qualquer, embora acreditasse totalmente que fui adotado por estranhos, disse Steve mais tarde ao The Today Show. Mas Don e Mary Jane não eram estranhos, eles eram realmente meus avós, e Joanne, que eu acreditava ser a minha irmã mais velha, era minha mãe. Naquele momento, o mundo de Steve desabou. A irmã com quem ele passava todos os dias, a pessoa que o ouvia discutir sua busca por seus pais biológicos, sempre foi a sua mãe. Mas, de alguma forma, essa nova informação não foi tão dolorosa quanto o que ele estava prestes a ouvir de seus amigos. Steve ficou em silêncio enquanto seus amigos continuavam a compartilhar com ele tudo o que sabiam. Eles me disseram que sabiam disso basicamente toda a vida e que todos com quem eu cresci sabiam de tudo. Disse Steve. Professores, amigos, irmãos, vizinhos, todos sabiam, exceto ele. Acho que foi realmente o maior golpe para mim. Disse Steve. Não era um segredo íntimo e privado, mas era esse conhecimento de quem eu era que estava aberto para todo mundo, e eu não tinha controle sobre isso. Na época, Steve, compreensivelmente, ficou sem palavras. Ok, obrigado. Ele se lembra de ter dito enquanto seus amigos iam embora. Como ele se sentiria no dia seguinte na formatura? Como Steve não teve muito o que responder aos amigos, os 3 nunca discutiram a história e seus detalhes. Em vez disso, ele foi deixado sozinho naquela noite e na formatura no dia seguinte, pensando sobre o que tinha acabado de descobrir. Steve manteve a história de sua família em segredo por um pouco mais de tempo. Ele não disse nada à família, mesmo quando todos se reuniram ao seu redor para as fotos da formatura. Ele agia como se não houvesse nada de errado, e depois foi às festas da formatura. Foi como se nada tivesse acontecido naquela noite de maio de 1987. Mas logo Steve não conseguiu mais adiar a reação.
A verdade sobre a mãe biológica de Steve levou 18 anos para vir à tona. E para Steve, ele não teve pressa de contar a ninguém de sua família que ele sabia toda a verdade. Se ele não dissesse nada, talvez a vida pudesse continuar normal. Eu segurei por mais um mês e meio. Steve lembrou mais tarde em uma entrevista ao Today Show. Mas um dia, o jovem sentiu que não poderia manter a verdade escondida por mais tempo. Ele decidiu que era hora de finalmente confrontar isso. Então, ele abordou seus pais adotivos, Mary Jane e Don, para finalmente obter algumas respostas. Foi um momento que Steve sabia que mudaria completamente sua família para sempre. Assim que ele confrontou as pessoas que chamou de seus pais por toda a vida, a dinâmica familiar certamente mudaria imediatamente. Ele decidiu simplesmente revelar isso e perguntou a Mary Jane sobre o que os seus amigos haviam lhe contado. E ela olhou para mim, minha mãe, Mary Jane, e disse: "Não tenho ideia do que você está falando." Sem se intimidar, porém, Steve respondeu: "Bem, eu sei tudo, eu sei qual é a verdade." No entanto, ela não se mexeu e continuou a negar ter qualquer compreensão do que ele estava dizendo. Mas, finalmente, alguém interveio. Todo esse tempo, o pai de Steve, Don, que ele agora sabia ser seu avô, estava sentado em uma cadeira próxima, ouvindo a conversa. Ele ficava cada vez mais chateado quando sua esposa negava. Steve relembrou a cena. Finalmente, meu pai bateu com a mão em sua poltrona e disse: "Droga, você vai contar pra ele?" Foi o suficiente para convencê-la. Na mesma hora, Mary Jane confessou tudo. Ela admitiu que ela era sua avó biológica e ela admitiu que Joanne o havia dado à luz. Steve achou que estava pronto para ouvir a verdade, mas era demais. Ele decidiu fugir. Steve ficou arrasado e confuso. Então, sendo um jovem de 18 anos e zangado, fugi, disse ele. Entrei em um carro e dirigi até a cidade mais próxima, que ficava a 30 quilômetros de distância, e aluguei um quarto de motel. Pelo menos, ele não estava sozinho, já que Steve havia trazido alguns de seus amigos para conversar sobre o assunto. Ao contrário do segredo de família da mãe biológica de Steve, o segredo de para onde ele fugiu se espalhou rapidamente em sua pequena cidade. Joanne, que soube que Steve havia descoberto tudo, localizou o filho para tentar explicar a história. Ela encontrou o número de telefone do motel e ligou para o quarto dele, ansiosa para ouvir o que seu filho diria na outra linha. Tivemos um momento de sim, isso aconteceu, sinto muito. Steve se lembra do telefonema entre ele e sua mãe. Quando era jovem, Joanne fugiu de seu ambiente católico estrito no Kansas e mudou sua vida para Los Angeles. Foi lá que ela conheceu o pai de Steve e engravidou fora do casamento. A gravidez obrigou Joanne a voltar para casa e confessar aos pais, a fim de permitir que a filha continuasse a viver uma vida normal e, parcialmente, para evitar a vergonha que eles temiam que ela tivesse causado à família, eles aceitaram Steve como se fosse seu filho e juraram segredo aos outros filhos. Joanne esperava que Steve entendesse, mas não esperava sua reação. Steve ouviu a história de Joanne enquanto permanecia em silêncio. Ela disse que não queria desistir de mim. Disse Steve à NPR. Meus pais dizem que não é verdade, que ela precisava de ajuda. Acho que, como a maioria das coisas, a verdade está no meio disso tudo. Steve continuou. Eu acredito que o que ela me contou é a história. Se vamos seguir por esse caminho, esta é a história que vamos usar e você vai segui-la. E foi então que todos os membros da família foram informados. Mesmo assim, a verdade era demais para Steve suportar. Não falamos sobre isso por mais 15 anos, confessou.
Em apenas alguns meses, Steve descobriu que tudo que ele sabia sobre si mesmo era mentira. Olhando para trás, ele disse que as pistas sobre a identidade de sua mãe biológica sempre estiveram lá. Olhando para trás, fico tipo, ah, sim, é claro. Parecia muito normal, porque a história estava muito fechada. Então, não, eu realmente não suspeitei de nada, disse ele. Depois de ouvir a verdade, seu relacionamento com sua família nunca mais poderia voltar ao normal. Estava longe disso. Steve se sentiu traído, mas não foi apenas sua família que mudou naquele dia. Para Steve, nada foi realmente o mesmo por 15 anos. A vida de Steve, depois do telefonema com sua mãe biológica, mudou drasticamente. Nunca mais se falou nisso depois daquele dia. Você sabe, não até 15 anos depois. Comentou Steve em uma entrevista à NPR. Nós simplesmente não falamos sobre isso e parece melodramático para mim, mas eu mudei naquele dia. Eu era um cara muito despreocupado no colégio e algo se desligou em mim e o relacionamento em família meio que se tornou nada. Era apenas obrigatório e assim era com toda a família. Com tantos membros da família sabendo do segredo, a sensação de traição se aprofundou. Senti que todos estavam envolvidos nisso, então simplesmente me isolei. Mas então, mais uma vez, Steve virou uma nova página. Depois de cerca de 15 anos, basicamente eliminando sua família de sua vida, Steve afirmou que mudou de ideia quando começou a namorar a mulher que se tornaria sua esposa. Ela encorajou Steve a tentar formar novos laços com sua família, por mais difícil que fosse. O contato começou lentamente, mas Steve começou a reconstruir o seu relacionamento com sua mãe biológica, sabendo que talvez nunca pensasse nela dessa forma. Ela manda cartões de aniversário para meus filhos, disse ele. Estamos construindo algo com tempo, mas leva muito tempo para chegar a outro lugar e estamos tentando fazer isso acontecer. No entanto, esse processo pode ser muito lento para o gosto de sua mãe. O relacionamento atual entre Steve e sua mãe está progredindo, embora o caminho para um novo normal não tenha sido simples. Tem sido difícil para mim, disse Steve. Os dois não falam muito diretamente. Sobre o relacionamento, Steve disse que não é o melhor, mas também não é péssimo. Steve fez um documentário sobre sua incrível descoberta, chamado Open Secret, mas sua mãe não quis se envolver no filme depois que ele foi lançado. Independentemente dos obstáculos e do estranho caminho que a história percorreu, Steve disse que está otimista, afirmando: "Sinto que no final das contas estaremos em um bom lugar." Que história cheia de reviravoltas, hein? O que você achou? Por favor, não saia deste vídeo sem clicar em gostei. Esse simples gesto é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado e até a próxima. As informações são de Boredom Therapy e Ice Pop. Imagens de reprodução. Edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!